Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 19 de maio, vamos meditar o Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom para vós que eu vá. O Evangelho nos apresenta um entendimento mais profundo da realidade da ascensão do Senhor. Na leitura do Evangelho de João, no domingo de Páscoa, é dito a Maria Madalena que não deve tocar o Senhor porque ainda não subi para junto do Pai. Está lá no capítulo 20, versículo 17. No Evangelho de hoje, Jesus observa sobre os discípulos, porque vos falei assim. Os vossos corações se encheram de tristeza, mas que é bom para vós que eu vá. Jesus precisa subir ao Pai. No entanto, ele ainda permanece conosco. Como ele pode ir e ao mesmo tempo permanecer? Este mistério foi explicado pelo Papa Emérito Bento XVI. Dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós, mas que agora, graças ao seu ser com o Pai, está próximo de cada um de nós para sempre. Está próximo de cada um de nós para sempre. Nossa esperança está em Jesus Cristo. Sua vitória sobre a morte nos deu a vida, que a morte nunca poderá destruir. Sua vida, sua ressurreição é uma confirmação de que o espiritual é real. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá diminuir nossa esperança. Os negativos do mundo não poderão destruir o positivo de Jesus Cristo. O mundo imperfeito no qual vivemos, o mundo onde os inocentes sofrem, pode nos levar ao pessimismo. Mas Jesus Cristo nos transforma em eternos otimistas. João, diferente dos evangelistas sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, atribui ao Espírito Santo o nome de Paráclito, que quer dizer protetor, advogado, defensor, intercessor, consolador e, como víamos ontem, aqueles que estão junto a um. Nesta designação de Paráclito está verdadeiramente o trabalho, a função do Espírito na nossa vida. Jesus, com a sua partida para o céu, consola os seus discípulos e afirma os seus passos por meio daquele que vai enviar de junto do seu Pai. Por isso, prepara-os para receber a força que virá. Afinal, a sua ida não é só certa, mas, sobretudo, é necessária. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá, mas se eu for, ele virá. É, portanto, bom que Jesus vá, pois o defensor enviado aos discípulos unidos em comunidade tornará continuada a obra redentora e o mistério vivificante de Jesus. E uma vez presente o Paráclito, os discípulos unidos nele são os protagonistas da missão vivificante.
com a presença atuante e operante do Espírito Santo, Jesus passa a ter uma presença escondida, física e humanamente falando. Podemos assim dizer que o Espírito Santo atualiza a fé dos discípulos na presença de Jesus, na sua igreja, formada pelos apóstolos em primeira mão. Depois pelos discípulos e, consequentemente, por toda a comunidade de fiéis nos nossos dias. Ele nos unge para a missão de questionar o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Assim sendo, é minha e tua tarefa como missionária, de denunciar as estruturas injustas, o mundo da criminalidade, barbaridade, o mundo do pecado e que alimenta, sustenta a máquina que promove a cultura da morte. E tua e minha a missão, é tua e minha missão de anunciar e testemunhar o mundo novo, onde a vida prevalece e triunfa sobre a morte. Mas isso só vai acontecer na nossa vida se nós pedirmos a força que vem do alto. Portanto, rezemos, peçamos ao Pai do céu que nos conceda o dom do Espírito Santo, para que tenhamos o protetor, advogado, defensor, intercessor, consolador e forças a fim de poder enfrentar e vencer o mundo, e usando sempre como instrumento de trabalho o selo cunhado com o carimbo do céu. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Por isso não temos outra atitude a não ser dizer: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. A presença viva de nosso Senhor em nossa comunidade, em nossas famílias, naqueles aspectos de nossa sociedade que podem corretamente ser chamados cristãos, nos dar uma razão para ter esperança. A presença viva de nosso Senhor em cada um de nós nos dar alegria, não importa quão alta seja a barreira de negatividade que a mídia se deleita em apresentar. Os pontos positivos do mundo pesam mais de longe do que os pontos negativos, pois Jesus Cristo subiu aos céus. Deus abençoe a todos, feliz e abençoado dia. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.